Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai finalizar o nosso assunto, né, onde a gente parou da última aula. Nas últimas aulas a gente vem falando sobre polinômios. Definimos o que é um polinômio, falamos sobre os diversos tipos de polinômios existentes. Além disso, conversamos sobre operações entre polinômios, adição, subtração e multiplicação. E falamos sobre um método divisivo, né? Um método de divisão de polinômio. Só que agora, o método de Descartes, pelo menos eu não acho ele muito eficiente e muito prático. Ele é um método muito utilizado, você pode utilizar para resolver qualquer questão, mas nem sempre ele é o mais prático ou o mais viável de se fazer. Então existem vários métodos para abordar a divisão entre polinômios. Existe o método de Birolf-Ruffini, que nós não vamos mencionar aqui nessa disciplina, certo? Por quê? Por questão de tempo e porque ele é o menos usual, vamos assim dizer, né? Até porque esse que nós vamos falar hoje, que é o chamado método da chave, ele é uma variação. O método de Birolf-Ruffini, na verdade, é uma variação dele. Então, além do método de Descartes, nós vamos mencionar hoje o chamado método da chave, que é semelhante ao método de divisão convencional entre números naturais, certo? Então vamos falar sobre esse método da chave hoje. E, além do método da chave, vamos falar de um teorema muito importante que é o chamado teorema do resto, que ele vai ajudar muitas vezes a resolver várias questões sem precisar necessariamente que você faça a divisão entre os polinômios. Por exemplo, como vocês vão ver no exemplo aqui embaixo, se a questão pede só para determinar o resto, você não vai precisar calcular a divisão para encontrar o resto, tá bom? Mas isso é daqui a pouco. Hoje nós vamos falar exclusivamente do método da chave, ou seja, o método da divisão entre polinômios por meio desse método da chave. Como é que funciona esse método da chave? Da seguinte maneira. Vamos fazer a divisão de f por g. Vamos pegar o polinômio f, 3x à quinta, menos 6x à quarta, mais 13x à terceira, menos 9x quadrado, mais 11x, menos 1. Passo um traço, dividido por g, né, que é x quadrado, menos 2x, mais 3, ok? A primeira coisa que nós temos que fazer é completar esse polinômio. Você tem que perceber se não tem nenhuma potência faltando. Aí aqui a gente tem potência 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, ok. Aqui a gente tem 2, 1 e 0. Então, esse está completo. Nós vamos ver que na 2 e na 3 o polinômio não vai estar completo e a gente vai fazer esse processo de complementação, vamos assim dizer. Mas isso eu explico daqui a pouco. Estando completo, vamos dividir. Como é que a gente vai fazer essa divisão? Nós vamos pegar o primeiro termo do polinômio do dividendo e o primeiro termo do polinômio do divisor e dividir eles, certo? Então eu vou pegar 3x à quinta e dividir por x ao quadrado. O x ao quadrado a gente sempre subentende que tem 1 aqui, né? Quando não tem nenhum termo acompanhando. Como é que a gente vai fazer a divisão desses termos? Nós vamos dividir número por número, ou seja, 3 dividido por 1, 3. E dividir as partes literais. Como é que a gente divide as partes literais? Como são duas potências de bases iguais, e a gente está tratando de uma divisão, quando a gente tem potências de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai esses expoentes. Então nós vamos fazer 5 menos 2, que dá 3. Então a divisão desses dois termos que eu fiz o rabisco de amarelo é 3x à terceira. Aí o que é que nós vamos fazer com esse 3x à terceira? Esse 3x à terceira ele vai multiplicar todo mundo aqui do divisor, certo? Então nós vamos fazer 3x à terceira vezes x ao quadrado. Se o resultado da divisão desses dois é esse, então se eu pegar 3x à terceira e multiplicar x ao quadrado, vai dar 3x à quinta, né? Multiplica-se os números e soma os expoentes das partes literais. Então, 3 vezes 1 é 3. X à terceira vezes x ao quadrado, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Fica 3x à quinta. Vem 3x à quinta para cá, certo?
Só que qual o sinal aqui? Positivo, né? Porque aqui está positivo e aqui também. Só que aqui, para a divisão, nós vamos inverter esse sinal. Então, se aqui é mais com mais dá mais, aqui eu vou colocar menos. Eu vou mudar o sinal do resultado da multiplicação, certo? Isso é feito na divisão quando a gente faz, por exemplo, 8 dividido por 4, isso não é 2? 2 vezes 4, 8. Não vem menos 8 para cá? É o mesmo processo, tá? Então a gente muda o sinal para poder a divisão ser realizada, ok? Então isso fica menos 3x à quinta. Só que isso é a multiplicação do primeiro termo. Agora nós vamos ter que multiplicar o segundo. Agora vai ficar 3x à terceira vezes menos 2x. 3 vezes menos 2 dá menos 6, vem mais 6. Ok? X à terceira vezes x elevado a 1, soma os expoentes. 3 mais 1 é 4. Então fica 6x à quarta. Aí vamos para o último termo agora. 3 vezes 3 dá 9, então vem menos 9. Beleza? X à terceira não tem com quem somar, nós vamos só repetir x à terceira. Tá bom? E aí vamos lá somar esses termos aqui. 3x à quinta menos 3x à quinta cancela. Menos 6x à quarta com mais 6x à quarta cancela. 13 menos 9 vai dar 4x à terceira. Menos 9x ao quadrado. Mais 11x menos 1. Beleza? Ok? Então é isso. É esse o processo de divisão que nós vamos fazer, certo? Divide os primeiros termos. Depois de que os primeiros termos foram divididos, a gente sai multiplicando o resultado dessa divisão por todos os demais termos do divisor. E aí vai mudando o sinal e colocando aqui embaixo, depois subtrai, certo? É esse o processo sempre. Agora nós vamos repeti-lo. Eu vou dividir x ao quadrado por 4x à terceira por x ao quadrado, no caso. Então, 4x à terceira por x ao quadrado. Divido 4 por 1 é 4, né? Aí aqui subtrai os expoentes. 3 menos 2 é 1. Então, vai ficar somente 4x. Então, vem para cá mais 4x. E aí, vamos fazer a multiplicação, né? O 4x ele vai multiplicar todo mundo do divisor. 4 vezes 1, 4. X ao quadrado vezes x, que no caso é 1, soma os expoentes. Fica x à terceira. Então aqui vai ficar 4x à terceira negativo. Muda sempre o sinal. Mais com menos, menos. Vem para cá mais. Ok? 4 vezes 2, 8. Né? X vezes x, x ao quadrado. Então aqui fica 8x ao quadrado. 4 vezes 3, 12, né? 12 positivo vem 12 negativo. E x não vai multiplicar com ninguém, fica só x. Repete. Vamos somar aqui. Corta, corta. Menos 9 mais 8 vai ficar menos 1, né? No caso vai ficar menos x quadrado. 11 menos 2 vai ficar menos x menos 1. Lucas, até quando é que a gente vai fazer essas divisões? Até o grau desse polinômio aqui de baixo, do chamado resto, for menor que o grau do divisor aqui. Lembra daquela propriedade que a gente falou nas aulas anteriores? Que o grau do resto tem que ser menor que o grau do divisor. Enquanto isso não acontecer, a gente vai fazendo a divisão. Então vamos continuando. Vamos pegar agora esse termo e dividir por esse. Então vamos fazer menos x quadrado dividido por x quadrado. Aqui corta, fica só menos 1, né? Então vem menos 1 para cá. Menos 1 vezes x ao quadrado é menos x quadrado, então vem mais x quadrado. Menos com menos é mais, então vem menos. 2x vezes 1 fica 2x. Mais com menos é menos, 3 vezes 1 é 3, então era menos 3 vem mais 3. Soma isso aqui, cancela aqui, né? Menos x com menos 2x dá menos 3x. E menos 1 mais 3 fica mais 2. Então, esse cara aqui
é o chamado quociente, o resto da divisão, né? O resultado da divisão. E esse daqui é o chamado resto. E é assim que nós fazemos o método da chave, certo? É dessa forma aqui que a gente acabou de resolver. Beleza? Eu vou fazer mais um caso desse, né? Vou fazer a segunda, vou fazer a terceira para ficar bem fixo, né? E aí a gente prossegue para o teorema do resto. Vamos fazer a segunda. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado, a gente sempre reforça, né? Eu faço sempre as questões bem calmamente para que fique bem claro tudo que eu estou fazendo, tá bom? Mas qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários ou trazer no momento das dúvidas, beleza? Então vamos dividir. 2x à quinta menos 3x à quarta mais 4x à terceira. Perceba que aqui não tem o x ao quadrado, então eu vou botar mais 0x ao quadrado. É necessário completar, deixar o polinômio totalmente completo, tá? Senão vai dar problema. Isso vai ficar dividido por x ao cubo menos x quadrado mais x menos 1. O que é que nós fazemos? Pegamos esse cara e dividimos por esse. Então vamos dividir 2x à quinta dividido por x à terceira. 2 dividido por 1 é 2. Aí aqui a gente subtrai os expoentes, né? 5 menos 3 fica 2. Então aqui vai ficar 2x ao quadrado. A gente multiplica, né? 2 vezes 1, 2 positivo, vem 2 negativo. Ok? X à terceira vezes x ao quadrado é x à quinta. Então fica x à quinta. Ok? Aí vamos multiplicando os demais termos. Aqui é menos 1, né? Subtendo que é menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então vem mais 2. X ao quadrado vezes x ao quadrado fica x à quarta. Ok? 2x vezes x, subtende 1 de novo. 2 vezes 1, 2. 2 positivo vem 2 negativo. X ao quadrado vezes x fica x à terceira. E aqui 2 vezes menos 1 é menos 2, vem mais 2. X quadrado vezes ninguém é x quadrado. Então percebeu aqui a importância de ter o x quadrado. Se não tivesse, ele ia aparecer aqui embaixo desse 6x. Aí ia dar problema, né? Porque não tem como eu somar termos diferentes. Então por isso que é importante sempre completar o polinômio, tá? Então vai cancelar aqui. Menos 3 mais 2 fica menos 1. No caso fica só menos x à quarta. 4 menos 2 vai ficar 2x à terceira. 0 mais 2 fica 2x ao quadrado. Menos 6x mais 7. Ok? Esse grau do resto é menor do que o grau do divisor? Não. Então a gente continua dividindo. Vamos pegar o primeiro. Aqui. E dividir pelo primeiro daqui, né? Pelo x à terceira. Então vai ficar menos x à quarta sobre x à terceira. Menos com mais dá menos, né? E aí a gente subtrai. 4 menos 3 é 1. Então fica menos x. O menos x nós vamos multiplicar todos do divisor e mandar para lá. Então aqui subtende mais, né? Mais com menos, menos. Vem mais. X à terceira vezes 1 é x à quarta. Menos com menos é mais, vem menos. 1 vezes 1 é 1, né? Então, x ao quadrado vezes x, fica x à terceira. Ok? Mais com menos é menos, vem mais. 1 vezes 1, 1. X vezes x, x ao quadrado. Então, fica x quadrado. Menos com menos, mais. Então, vem menos. Ok? Vem menos. 1 vezes x é x. Passa o traço aqui e soma, né? Corta. 2 menos 1 fica 1x à terceira. 2 mais 1 é 3x quadrado. Menos 6 com menos 1 é menos 7x mais 7. Grau do resto menor do que o do divisor? Não. Então continuamos dividindo.
x à terceira por x à terceira é 1. 1 vezes x à terceira vem menos x à terceira. Né? Menos 1 vezes 1 é menos 1, vem mais 1. 1 vezes x quadrado. Mais com mais é mais, vem menos. 1 vezes x, x. Mais com menos é menos, vem mais. 1 vezes 1, 8. Soma, corta aqui. 3 mais 1 é 4x quadrado. Menos 7 com menos 1 é menos 8x. E 7 mais 8 é 15. Então perceba que esse cara aqui é o quociente. E esse daqui é o resto. Aí você pode me perguntar, Lucas, por que terminou? Porque o grau do polinômio do resto é 2, certo? E o grau do polinômio do divisor é 3. Então, como o grau é menor, termina-se a divisão, tá bom? Vou fazer a última porque essa última questão ela é uma ponte para o chamado teorema do resto, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Vou apagar aqui para a gente poder fazer a última questão de divisão, ok? Então vamos para a última. Lembrando, completar o polinômio é essencial. Então vou fazer x à quarta mais 0x à terceira mais 0x quadrado mais 0x menos 16. Ok? Dividido por x mais 1. Então vamos lá. Primeiro com primeiro. X à quarta dividido por x, subtrai os expoentes, né? Então fica x à terceira. O resultado aqui é x à terceira. Vamos lá. X à terceira multiplica todo mundo. X à terceira vezes x é x à quarta. Positivo, vem negativo. Ok? X à terceira vezes 1 é x à terceira. Positivo, vem negativo. Vamos somar. Corta aqui, aqui vai ficar menos x à terceira. Repete todo o resto. Certo? Agora, de novo. Eita. Pronto. Vamos dividir esse cara aqui por aquele lá, né? Pelo menos x. Então, menos x à terceira dividido por x, mais com menos é menos. Subtrai os expoentes, 3 menos 1 é 2, fica menos x quadrado. Ok? Menos x quadrado vezes x fica menos x à terceira, então vem mais x à terceira. Menos x quadrado vezes 1 fica menos x quadrado, então vem mais x quadrado. Somando aqui, cancela. Aqui fica 0 mais 1, fica 1x quadrado. Mais 0x menos 16. Vamos continuando. Agora, dividir de novo o primeiro com o primeiro. X quadrado dividido por x. Subtendo que é 1, diminui os expoentes, fica só x. X vezes x, x quadrado. Então vem menos x quadrado. X vezes 1 é x, vem menos x. Soma os expoentes. Ou soma aqui para encontrar o resto, né? Corta, corta. 0 vezes menos 0 com menos 1 fica menos 1x, né? Que fica só menos x. Menos 16. Lucas, continua assim. Continua até o grau do resto ser menor do que o do divisor. O grau do resto é 1. O grau do divisor é 1. Então ainda divide. Então vamos dividir menos x por x, né? Que é o primeiro com o primeiro. Menos x com x. Menos x dividido por x é menos 1. Então para cá vem menos 1. Menos 1 vezes x é menos x, então vem mais x. Menos 1 vezes 1 é menos 1, então vem mais 1. Então, cortando aqui, né? Somando, cortando. Menos 16 mais 1 fica menos 15. Certo? Aqui, qual o grau desse polinômio? É grau 0, porque não tem nenhum x, então o grau é 0. Polinômio de grau 0, polinômio de grau 1. Grau menor do que o do divisor, termina a divisão. Esse
é o quociente. E esse de baixo é o resto. Agora perceba uma coisa. Eu quero que você preste bastante atenção nessa observação que eu vou fazer. Aqui em G eu tenho x mais 1, né? Quem é o valor de x que eu tenho que colocar aqui para que o meu G dê igual a 0? Aí você pode dizer, x igual a menos 1, né? Porque se eu trocar aqui por menos 1, vai ficar menos 1 mais 1, 0. Ok, guarda esse resultado. Menos 1. Se eu pegar o valor menos 1, que é o que faz zerar o G, e aplicar em f, o que é que acontece? Quem vai ser f de menos 1? Vai ser menos 1 elevado à quarta menos 16. Menos 1 à quarta torna-se 1 positivo. Menos 16. Isso dá menos 15. Opa! Menos 15. Não é o valor do resto? Exato. Isso é coincidência? Não. Isso é o que a gente chama do teorema do resto. Certo? Então, se o resto da divisão de um polinômio de f por x menos a é igual ao valor numérico de f em a. Ou seja, se eu pegar o número que faz zerar o divisor, é o seguinte, vamos supor uma divisão de um polinômio f por um polinômio no formato x menos a. O valor que faz zerar esse polinômio x menos a é se x for igual a a. Se eu pegar esse valor a, aplicar no polinômio, o resultado que eu vou encontrar, meu f de a, vai ser igual ao resto da divisão. Certo? Então, o que é o teorema do resto? Se eu tiver um monômio, como a gente tem aqui, um binômio, na verdade, como a gente tem aqui, e eu ver qual é o valor que ao aplicar aqui, eu vou fazer esse cara zerar aqui. É 3. Então, eu vou pegar esse 3, aplicar na função. O valor que eu aplicar é o valor do resto. Então, por exemplo, nesses dois exemplos aqui. No meu G aqui, quem é o valor de x para que G dê igual a 0? É x igual a 3, né? Se eu trocar x por 3, vai ficar 3 menos 3 dá 0. Então, eu vou pegar o valor 3 e aplicar em f. f de 3 vai ficar 5 vezes 3 à quarta, mais 3 vezes 3 ao quadrado, mais 11. Então, isso é 5 vezes 81, não é isso? É 81, mais 3 vezes 9, mais 11. 81 vezes 5 é 405. 3 vezes 9 é 27, mais 11. Isso dá 432 mais 11, 443. Então, esse é o valor de f de 3, que vai ser o resto da divisão desse polinômio por esse. Então, esse teorema ele vai facilitar o processo de encontrar o resto. Você pegar uma questão que diz assim, determine o resto da divisão. Ele quer saber só o resto, ele não quer saber o quociente, ele quer saber o resto. E o teu divisor é um binômio nesse formato, x menos a, como é o caso aqui, certo? Basta que você faça o quê? Veja qual é o valor que está zerando esse termo de g. E esse valor você aplica em f. O resto, o resultado que você encontrar vai ser o resto da divisão. Por exemplo, nessa segunda. Isso foi a primeira, né? Vamos fazer a segunda aqui embaixo. Qual é o valor que vai zerar o g aqui? O valor que vai fazer g zerar é x igual a menos 3, não é isso? Então, eu vou pegar o menos 3 e substituir em f. Então, vai ficar f de menos 3 igual menos 3 mais 3 elevado a 7 mais menos 3 menos 2 ao quadrado, por exemplo. Menos 3 mais 3 é 0. A sétima, 0. Menos 3 com menos 2 é menos 5 ao quadrado. Isso me dá 25. Eu já encontrei o resto da divisão em uma linha. Certo? Eu encontrei o resto da divisão em uma linha. Se você fosse desenvolver esse termo aqui,
para depois juntar os termos semelhantes, para depois poder fazer a divisão, eu não acho não, eu tenho certeza que você vai ter muito mais trabalho. Então o teorema do resto ele vem para facilitar nesse aspecto. Se você quer encontrar o resto de uma divisão apenas, você não quer achar o quociente, você quer achar o resto, e você está dividindo por um termo x menos a, basta que você veja quem é o termo que zera, o número que zera esse termo, e aplique no dividendo. Tá bom, gente? Bom, pois é isso. Espero que tenha ficado claro. Próxima aula, nós vamos começar a parte de sistemas lineares, tá? E é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição, gente. Abraço e até a próxima.